E se eu te dissesse, você nunca esteve correndo atrás do dinheiro? O dinheiro tem tentado alcançá-lo? Há uma versão de você que a abundância reconhece imediatamente. Uma versão de você que não implora, não prova e não se esforça. Uma versão de você que não veste a escassez como pele. E a razão pela qual você está aqui, ouvindo agora, é porque essa versão não é uma fantasia. Ela já está despertando dentro de você. Não como um sonho distante, mas como uma realidade que tem chamado seu nome em silêncio. Talvez você já tenha sentido isso. Aquela dor, essa contradição. Desejar prosperidade enquanto silenciosamente se sente indigno de ser visto. Sentindo-se invisível em um mundo que parece recompensar a barulheira e o esforço. Enquanto você carrega dentro de si um conhecimento mais silencioso e sagrado de que algo mais alinhado é possível. Talvez você tenha repetido afirmações, escrito metas, acendido velas e pedido ao universo 1000 vezes. Mas algo ainda sussurra. Porque nada está se movendo. Isso não é uma falha sua. É um desalinhamento entre o eu que você acredita ser e o eu que o dinheiro já está tentando encontrar. Neville Goddard disse uma vez: assuma o sentimento do desejo realizado. Ele não disse correr atrás do desejo. Ele não disse implorar pelo sentimento. Ele disse: assuma isso. Porque o que você assume, o que você toma como verdade sem precisar de provas, torna-se o roteiro que a vida obedientemente encena. Não é mágica, é matemática vibracional. Dr. Joe Vitale também deixou claro: a lei da atração não responde ao que você diz, responde ao que você sente que já é verdade. E isso é onde a maioria das pessoas se perde. Eles tentam afirmar a abundância enquanto seu sistema nervoso ainda treme de sobrevivência. Eles falam de riqueza enquanto seu corpo estremece toda vez que uma conta chega. Eles querem ser livres, mas memorizaram a identidade de alguém preso. E você não está errado. Você só está se lembrando. Você não está quebrado. Você só tem estado sintonizado na frequência de outra pessoa. A verdade é que o dinheiro não é algo que você ganha com esforço. É algo com o qual você se harmoniza através da identidade. E talvez, só talvez, todo esse tempo você tenha estado fugindo do seu próprio poder. Em vez de perceber que a riqueza tem seguido silenciosamente o cheiro do seu tornar-se. E se você parasse de tentar ser bom o suficiente para a abundância e começasse a sentir que a abundância já está tentando te reconhecer, que está te cercando, não como um teste, mas como um espelho, fazendo apenas uma pergunta: você consegue se ver como eu te vejo? Vamos começar por aí. Você não precisa correr atrás do que já está correndo atrás de você. Você só precisa lembrar como parar de correr. Começa com um desejo que muitos carregam. O desejo por mais. Mais paz, mais facilidade, mais opções. Mas, sem perceber, o anseio se transforma em uma declaração silenciosa. Eu não tenho o suficiente. Eu não sou suficiente. E com essa vibração, a abundância recua gentilmente. Não como uma punição, mas como um espelho que honra seu conceito atual de si mesmo. Veja, querer dinheiro mais do que se tornar seu igual é como olhar para um espelho, esperando que o reflexo sorria antes de você. O espelho só pode refletir o que você já assume ser verdade. E a sua realidade, este mundo físico pelo qual você caminha, não é diferente. Neville Goddard chamou isso de uma lei. O que você acredita ser, você é. Não porque a crença muda o mundo, mas porque ela muda você. E você é o projetor de tudo o que você experimenta. Agora vamos mais fundo. Seu cérebro não é programado para perseguir. Está programado para validar. Através de algo chamado neurônios espelho, sua mente busca constantemente evidências para confirmar quem você pensa que é. Não busca abundância, busca congruência. Então, quando você diz "eu quero ser rico", mas ainda se sente como alguém pequeno, o cérebro inconscientemente rejeitará toda oportunidade, relacionamento ou visão que não corresponda à sua narrativa interna. É por isso que as estratégias falham. É por isso que as afirmações parecem vazias. É por isso que a ação sem identidade
se torna exaustiva, porque a abundância não é um prêmio. Não é uma recompensa que você desbloqueia no final do esforço. É uma reflexão, um eco vibracional de como você se vê quando o mundo para de olhar. E aqui está a mudança. Pare de pedir mais e comece a assumir que você já é o tipo de pessoa em quem a abundância confia. O tipo de pessoa que o dinheiro reconhece. O tipo de pessoa que não espera, mas incorpora. Quem não tenta, mas é. Você não está perseguindo riqueza. Você está escolhendo viver como a versão de você que já o possui. Porque o dinheiro não se deixa enganar por palavras. Responde à identidade. E a pergunta não é, como atraio mais? A pergunta é, quem eu me torno para que mais pareça a coisa mais natural do mundo? Esse é o ponto de virada. O erro fatal não está em querer. É em esquecer quem você precisa ser para que a abundância se sinta em casa na sua vida. E essa versão de você, ela não está longe. Ele não está fora de alcance. Você está a apenas uma suposição de distância de conhecê-los. É sutil, quase invisível. Esse impulso profundo que puxa o seu peito, não para criar, mas para escapar. Não para se expandir em quem você realmente é, mas para finalmente se afastar do que você não quer mais sentir. Medo, vergonha, o eco da falta que você carregou desde que era jovem demais para nomeá-la. Quando você fecha os olhos e visualiza uma nova vida, ela nasce de uma celebração ou de uma desesperação silenciosa. Você respira em suas visões com confiança ou com tensão disfarçada de esperança? A maioria das pessoas não percebe que seu desejo de manifestar não está enraizado na alegria, mas na sobrevivência. E o universo pode sentir a diferença. A escassez não é apenas uma condição de dinheiro, é uma máscara que você usa, uma persona que você desempenha sem saber. É a voz interior que sussurra: se eu não sair disso logo, vou desmoronar. É a energia que diz: aceitarei o que vier, só por favor, não mais isso. Mas essa vibração, essa postura de súplica, cria uma frequência que a abundância não entende. Porque a abundância não persegue alívio. Flui onde há espaço para se expandir. O sistema nervoso lembra o que a mente tenta esquecer. E às vezes, o que chamamos de manifestação é na verdade apenas o corpo tentando se sentir seguro pela primeira vez em anos. Não porque somos gananciosos, mas porque estamos exaustos. Não porque queremos mais, mas porque ainda somos assombrados pelo medo de ter menos. Mas aqui está a verdade, que você não foi informado. A expansão não vem quando você foge do medo. Vem quando você para de se identificar com ela. Quando você para de projetar seu futuro como uma reação ao seu passado. Quando sua visão não diz mais, eu preciso disso para me sentir livre, mas sim, eu já sou livre, e é assim que escolho viver. Então, pause por um momento. Inspire. E sinta como é imaginar a riqueza, não como um plano de resgate, mas como seu ritmo mais natural. Respire como se o luxo fosse entediante e normal, como se a abundância sempre tivesse feito parte da sua vida, como se você estivesse apenas reaprendendo a reconhecê-la, porque você não manifesta a partir do pânico. Você manifesta a partir da presença, e a presença é o que permite que você crie, não para escapar, mas para se expandir em tudo o que você já é. Você sussurra as palavras. Você as escreve. Eu sou abundante. Sou rico. Sou livre. E por alguns segundos, algo dentro de você se agita. Um lampejo de esperança. Um gosto de possibilidade. Mas então o e-mail chega. A conta aparece. O silêncio entre os pagamentos fica mais ensurdecedor. E nesse momento, seu corpo diz a verdade que sua mente tentou ignorar. Você não se sente seguro. Você não se sente apoiado. Você ainda não acredita. É aqui que reside a lacuna. Entre a repetição de afirmações e a vibração da crença real. Entre as frases que dizemos em voz alta e as suposições que nos governam em silêncio. Você não pode falar sobre o seu sistema nervoso. Você não pode enfeitar o medo com palavras bonitas e esperar que a frequência mude.
A neurociência confirma o que a alma já sabe. Quando o corpo está sob estresse, a mente se contrai. A dissonância cognitiva toma conta. O cérebro se torna menos receptivo à mudança. O que significa que, quando você afirma, o dinheiro flui para mim, mas seu peito se aperta ao pensar no aluguel, seu corpo não está manifestando abundância, está manifestando resistência. Está protegendo você de uma história que ainda não acredita ser segura para viver. Neville Goddard nunca nos pediu para falar afirmações como ruído superficial. Ele nos convidou a assumir. Ele disse: viva a partir do fim. Não a visite. Não deseje por isso. Viva a partir disso. Porque o que você assume que já é seu, torna-se seu. Não porque você forçou o mundo a obedecer, mas porque você se tornou uma correspondência vibracional para um novo espelho. Então aqui está a mudança sagrada. Pare de esperar que venha. Comece a assumir que está resolvido. Deixe sua atmosfera interior falar mais alto do que suas ações exteriores. Deixe sua respiração dizer: eu já sou, antes que suas palavras o façam. Porque quando seu corpo acredita que você está seguro, o universo se move para proteger essa crença. E de repente o medo das contas desaparece em uma nova verdade emocional. Eu não estou esperando. Estou recebendo. Não estou em falta. Estou lembrando como é sentir-se completo. Você não atrai o que deseja. Você atrai o que seu corpo está disposto a aceitar como já real. E quando seu sistema nervoso aprende a sentir a abundância como normal, é quando o mundo exterior para de resistir à sua visão interior. É quando você se torna a evidência que estava procurando. Antes de continuarmos, pause por um momento. Se uma parte de você está começando a se sentir vista, como se algo invisível finalmente estivesse fazendo sentido, confie nisso. O que você está sentindo não é aleatório, é ressonância. E isso significa que você está pronto para mais clareza, não mais confusão. Deixei algo esperando por você no comentário fixado. Não é uma promessa, não é um segredo, apenas uma reflexão projetada para encontrá-lo onde você está e elevá-lo para onde você deve estar. Quando estiver pronto, dê uma olhada. Vamos continuar. O freelancer que ganhou 30k em 3 semanas após reverter a perseguição. Ela tinha feito tudo. Os quadros de visão, as luas cheias, a escrita noturna com esperança grudada em cada palavra. E ainda assim, mês após mês, o ciclo se repetia, correndo atrás de clientes, abaixando seus preços, esperando respostas que nunca vinham. Sua caixa de entrada era um espelho de seu estado interior, vazia, incerta, cansada. Não porque lhe faltasse talento, não porque ela não trabalhasse duro, mas porque ela ainda acreditava que o dinheiro precisava ser convencido a chegar. O que mudou não foi a estratégia dela, não foi uma nova plataforma ou um pitch melhor. Foi o momento em que ela parou de correr atrás e começou a se tornar. Não externamente, mas internamente. Foi o dia em que ela se colocou diante do espelho e sussurrou algo que nunca tinha dito antes, sem dúvida. Eu sou o que o dinheiro quer servir. Ela não implorou. Ela não forçou. Ela presumiu. Ela respirou isso como verdade. E naquele silêncio sagrado entre a exalação e a crença, algo mudou. Seu sistema nervoso parou de se defender contra a decepção. Sua aura não vazava mais a energia de necessidade. Ela se tornou a versão de si mesma que o dinheiro estava tentando encontrar. Não a mulher que provava seu valor, mas a mulher que o havia lembrado. Cada manhã ela repetia o ritual. Não como um feitiço, mas como uma declaração para suas células. Espelho, respiração, identidade. Eu não estou mais esperando. Estou alinhada. E em 3 semanas, sem forçar, sem publicidade, os clientes começaram a aparecer. Não apenas um, muitos. Alinhados, pronto, grato, $30.000. Mas mais do que o dinheiro, foi a paz que voltou. A suavidade em sua coluna, a firmeza em seu olhar. O saber que ela não precisava mais correr atrás do que já havia se tornado. Porque quando você inverte a perseguição, a realidade inverte sua resistência. O dinheiro não precisa ser perseguido. Precisa sentir-se seguro ao chegar no seu espaço.
E quando você passa de implorar para estar presente, o mundo não apenas nota você, ele reconhece você como aquele que já não espera, como aquele que já é. Há algo que a maioria das pessoas nunca percebe. A maneira como o mundo se inclina quando você se mantém firme no que sabe. A maneira como as pessoas ouvem de forma diferente, não porque suas palavras mudaram, mas porque sua energia parou de pedir desculpas por existir. Este é o efeito Pygmalion, moldando silenciosamente sua realidade financeira. O espelho da percepção. A lei energética que diz: o mundo te trata como você se trata. Quando você secretamente se vê como aquele que está sempre lutando, os outros percebem isso. Eles sentem a hesitação no seu tom. Eles notam o tremor por trás da sua confiança. Eles refletem de volta a versão de você que ainda busca permissão para receber. E assim, eles negociam seus preços. Eles atrasam suas respostas. Eles hesitam em confiar no seu valor. Não porque duvidam do seu valor, mas porque estão lendo o roteiro silencioso que você ainda está projetando. Mas no momento em que seu autoconceito evolui, a resposta também evolui. Uma empreendedora contou uma história de como tudo mudou quando ela parou de baixar seus preços apenas para ser aceita. Ela não precisava mais explicar seu valor. Ela já não alimentava dúvidas em seus olhos. Ela simplesmente assumiu: eu sou a frequência da prosperidade. Aqueles que a reconhecem chegarão. Aqueles que não o fazem não estão alinhados. E em poucas semanas, as mesmas pessoas que antes questionavam seu valor começaram a encontrá-la com respeito, com prontidão, com pagamento integral, sem perguntas. Porque quando você assume a abundância, você também assume ser visto, ser valorizado, ser espelhado por uma realidade que não tem escolha, a não ser refletir seu relacionamento mais profundo consigo mesmo. Isso não é arrogância, é alinhamento. É o poder suave e constante de alguém que não negocia mais com sua própria identidade. Alguém que não precisa provar seu valor, porque sua energia já o fala. Alguém que entende: eu não sou o perseguidor, eu sou o centro. E dinheiro, clientes, oportunidades. Estes são simplesmente expressões de quão profundamente me lembrei de quem sou. Você não é tratado de acordo com o seu trabalho. Você é tratado de acordo com a percepção do seu valor. E quanto mais sagrado você se considerar, mais sagrado o mundo responderá. Não porque você mudou o que oferece, mas porque finalmente se tornou alguém que não pede desculpas por oferecê-lo. Cuidado! A mentalidade de só preciso de mais um pouco é um repelente. Parece inofensivo, inocente até. Eu só preciso de um pouco mais de renda, um pouco mais de tempo, um pouco mais de segurança antes que eu possa respirar. Mas por trás dessas palavras se esconde a vibração mais sutil de todas. Não é suficiente. E essa vibração não sussurra. Ela irradia. Torna-se o sinal que você transmite. O campo magnético pelo qual você passa. A razão invisível pela qual o universo continua segurando. Quando você se contenta com migalhas, você ensina à realidade como te tratar. Não com malícia, mas com precisão. O universo não responde aos seus desejos. Ele responde às suas definições. E quando você define abundância como apenas um pouco mais, você não está manifestando transbordamento. Você está manifestando uma vida de manutenção energética. De mal a mal. De quase. De quase. A neurociência por trás disso também. O sistema dopaminérgico do seu cérebro, a parte que guia a motivação e a recompensa, não é ativado por ter, é ativado pela expectativa. Seu sistema nervoso prospera na antecipação. Mas quando a antecipação nasce da falta, quando você espera luta, atraso ou o próximo pequeno milagre para mal conseguir se virar, você começa a ancorar um futuro que reflete a escassez que você tolera hoje. E é fácil de justificar. Parece razoável. Não estou pedindo muito. Eu só quero o suficiente para cobrir tudo. Mas essa postura, energeticamente, não é neutralidade. É contração. É o equivalente espiritual de prender a respiração
e esperar que a próxima inspiração chegue a tempo. A abundância não entra pela desesperação. Entra através da expansão. Flui para espaços onde se sente esperado, acolhido, honrado. Não idolatrado, não implorado. Simplesmente recebido como um convidado de confiança em uma casa que já estava preparada. Então, se você tem vivido na energia de só mais um pouquinho, não é sua culpa. Você foi ensinado que a modéstia era nobre, que demais era perigoso. Aquele excesso era suspeito. Mas aqui está uma verdade mais profunda. Precisar de menos não é o caminho para a abundância. Assumir o transbordamento como sua linha de base é. Porque a abundância não se trata do que você pede. É sobre o que você está calibrado para suportar. E você? Você nunca foi feito para racionar alegria, orçar sonhos ou medir seu valor em mãos meio abertas. Você é todo o campo. A fonte. A fonte. E no momento em que você para de pedir um pouco, você abre a porta para tudo. O dinheiro não segue o esforço. Ele segue a harmonia. Fomos ensinados uma mentira disfarçada de sabedoria. Que mais esforço significa mais recompensa. Que quanto mais você trabalha, mais merece. Que a exaustão é o preço da abundância. E ainda assim, sob a superfície de cada sonhador exausto, reside a mesma pergunta. Se estou fazendo tudo certo, por que ainda estou preso? Porque o dinheiro não segue movimento. Segue a frequência. Não responde a quanto você faz. Responde a quanto você se alinha. Há uma razão pela qual as manifestações mais poderosas acontecem em silêncio, na quietude, nesses momentos sagrados em que seu sistema nervoso finalmente relaxa, quando sua respiração desacelera, quando seu coração lembra que não precisa provar nada. Nesse estado onde você se sente seguro apenas sendo, você se torna magnético. Não porque você está tentando, mas porque parou de resistir. O mundo moderno recompensa a produtividade, mas o mundo energético responde à harmonia. E a harmonia não é sobre estar calmo por fora, é sobre estar indivisível por dentro. É quando seus pensamentos, emoções e suposições não estão mais em guerra uns com os outros. É quando o seu mundo interior para de discutir com seus desejos. É quando o dinheiro te reconhece. É quando a abundância se aproxima, não como compensação, mas como confirmação. É por isso que algumas pessoas parecem atrair riqueza sem esforço. Não é porque eles hackearam o sistema, é porque eles se tornaram o sistema. Eles não perseguem mais, eles ressoam. Eles treinaram seu sistema nervoso para se sentir seguro sendo visto, apoiado e celebrado. E ao fazer isso, eles emitem uma frequência que o universo não pode ignorar. É seguro me dar. Eu vou segurá-lo. Eu vou honrá-lo. Estou pronto. Você pode se esforçar por medo, ou você pode harmonizar a partir da plenitude. E apenas um desses caminhos cria abundância duradoura. Então, respire. Sinta o lugar dentro de você que não tem nada a provar. Deixe sua quietude falar mais alto do que seu esforço. Porque a verdade é simples. Quando sua energia diz sim, o mundo segue. E quanto mais você ancorar a harmonia dentro de si, mais dinheiro encontrará seu caminho até você sem esforço. Apenas fluxo. Apenas graça. Somente alinhamento. Vamos reverter o seu campo de energia financeira. Às vezes, a mudança não começa com uma grande descoberta. Começa com uma interrupção silenciosa. Uma pausa no meio dos seus pensamentos habituais. Um momento em que você finalmente percebe a história invisível tocando em repetição dentro da sua mente. Sobrevivência. Escassez. Apenas sobrevivendo. O primeiro passo não é consertar. É interromper. Interrompa a narrativa interna que diz que o dinheiro só vem através da luta. Interrompa a suposição de que você está sempre um passo atrás. Interrompa o roteiro que seu sistema nervoso ensaiou por anos, porque seu campo de energia ouve mais suas suposições silenciosas do que suas declarações mais altas. E quando você interrompe a história de sobrevivência, você cria espaço para uma nova identidade surgir. Então, você respira, mas não como você costuma fazer.
Você respira como se. Você respira como se a abundância já tivesse chegado e agora vivesse em seu corpo. Como se o próprio ar fosse rico, solidário, transbordante. Você respira como se o dinheiro estivesse te seguindo, te observando, encontrando caminhos para te encontrar. Isso não é imaginação, é recalibração. É o sistema nervoso aprendendo a associar paz com prosperidade. E então, você se move, não por falta, mas da incorporação. Você anda, fala, age, não como alguém que espera, mas como alguém que possui, como alguém que já está totalmente apoiado. Você muda a maneira como entra nos ambientes. Você deixa sua energia dizer o que suas palavras não precisam mais explicar. Você se move com a certeza leve de alguém que sabe que o que deseja já está a caminho, porque sua frequência já não o bloqueia. Interrompa, respire, mova-se. É assim que você inverte a atração magnética da escassez. Você não luta contra isso. Você não reprime isso. Você o alquimiza. Você envia um novo sinal. E o universo, sempre ouvindo, sempre respondendo, sempre se alinhando, começa a se reorientar em torno do seu novo comando. Porque o campo não discute, reflete. E quando seu campo diz, eu já fui escolhido pela riqueza, não há mais nada a perseguir, apenas para receber. A maioria das pessoas pensa que a dopamina é uma substância química de recompensa. Mas e se a verdade for ainda mais poderosa? E se a dopamina não for sobre o que você recebe, mas sobre o que você espera? Essa única mudança revela por que sua realidade financeira não mudou. Porque o cérebro não espera pelos resultados para sentir. Sente-se antecipadamente. Prediz, prepara. E essas previsões moldam todo o seu campo energético. Se você acorda esperando luta, sua biologia corresponde a isso. Sua postura corresponde a isso. Suas decisões, tom e ritmo começam a refletir um futuro de escassez, mesmo antes de um único dólar aparecer ou desaparecer. Você tem usado dopamina inconscientemente, deixando que ele antecipe atrasos, deixando-o esperar por pequenezas, deixando que prepare seu corpo para a próxima decepção. E assim, a manifestação se torna sobrevivência disfarçada de espiritualidade. Suas visualizações parecem vazias. Suas afirmações não têm impacto, porque a carga emocional por trás delas não é crença, é resistência. Mas aqui está o portal. Você pode reprogramar sua resposta de dopamina. Você pode ensinar seu cérebro a antecipar alegria em vez de apenas alívio. Esperar abundância em vez de se arranhar para sobreviver. Associar dinheiro com suavidade em vez de esforço. E a maneira de começar é enganosamente simples, através do movimento, da música e da suposição. Quando você move seu corpo com intenção, quando dança, se alonga ou caminha como se já fosse a versão de você que vive em abundância, você ativa o circuito do já. Você reprograma sua linha de base. Quando você combina esse movimento com som, música que faz suas células se lembrarem de quem elas são, você amplifica esse sinal. E quando você sobrepõe isso com roteirização falada ou escrita, palavras que refletem sua nova identidade, você começa a codificar um novo loop vibracional em seu sistema nervoso. Isto não é performance, é preparação, não para um futuro que pode acontecer, mas para um presente que já está escolhendo você, no momento em que você o escolhe de volta. A dopamina não espera, e a abundância também não. Eles respondem à versão de você que você ensaia todos os dias, não apenas em pensamentos, mas em ritmo, na respiração, em expectativa. Então, o que o seu corpo está esperando hoje? Está ensaiando medo ou lembrando-se de realização? O dinheiro não está atrás das suas palavras. Está perseguindo sua assinatura emocional. Treine sua antecipação, e você treina o caminho pelo qual a prosperidade encontra seu caminho de volta para casa. A abundância é uma identidade, não uma estratégia, e está procurando por você. Você foi instruído a focar na estratégia, para otimizar, planejar melhor, trabalhar mais, gerenciar de forma mais inteligente.
Mas a abundância não é o resultado da lógica, é o eco da identidade. E até que seu mundo interior reflita a frequência de ter, nenhuma estratégia pode sustentar o que seu autoconceito silenciosamente rejeitará. A abundância não chega porque você a conquistou. Chega porque você se tornou isso. Não no papel, não na sua conta bancária, mas na sua presença energética. Flui para aqueles cuja frequência diz: isso já sou eu. Não como arrogância, mas como harmonia interior. Como alinhamento. Como a ausência de contradição entre desejo e corporeidade. O que você carrega na sua aura, seu hálito, sua postura, suas suposições, fala mais alto do que sua lista de tarefas. E o dinheiro não bate em portas que vibram com dúvida. Procura lares que se sintam como santuários, que se sintam como celebração sem pressa. Isso se sente como paz antes da prova. Então aqui está a reformulação. Torne-se o tipo de presença que o dinheiro anseia por entrar. Não porque você está desesperado para receber, mas porque você é amplo o suficiente para acolher. Não porque você está faminto por resultados, mas porque você tornou a facilidade seu estado padrão. O transbordamento não corre em direção à tensão. Flui em direção ao silêncio. Para aqueles que não lutam mais por valor, mas o lembram. Se você tem perseguido a abundância com fórmulas, tem olhado na direção errada. A pergunta não é: o que devo fazer a seguir? É: quem eu estou sendo agora? A mudança não é externa, é emocional, espiritual, celular, e começa com uma decisão sagrada: parar de viver como a versão de você que falta. Escreva sua biografia de imã de riqueza. Não é um currículo, não é uma lista de objetivos, mas uma declaração de identidade. Eu sou alguém que o dinheiro adora encontrar. Eu sou um lar para a prosperidade. Já estou vivendo em alinhamento com a versão de mim que não persegue, mas recebe. Deixe essas palavras moldarem seu tom, seu ritmo, seu dia. Deixe que elas interrompam a narrativa interna do ainda não. Deixe-o ser a vibração que move a realidade para o reconhecimento. Porque a abundância não está esperando você se esforçar mais. Está esperando que você se torne mais fácil de encontrar. Você não está trabalhando para chegar até ele. Você está se lembrando do caminho de volta para isso. E sempre esteve à procura da versão de você que finalmente para de fingir que não está pronta. O dinheiro é seu espelho. Assuma que ele já está sorrindo para você. Há um espelho mais honesto do que qualquer reflexo que você já verá com seus olhos. Não é feito de vidro ou prata. Não está pendurado na sua casa. Ele existe no reino sutil e invisível que molda cada parte da sua vida. Reflete não o seu rosto, mas a sua frequência. E esse espelho, quer você tenha notado ou não, é chamado de dinheiro. O dinheiro não revela quem você é no papel. Revela quem você acredita ser quando ninguém está olhando. Reflete suas suposições, não suas palavras, não seu trabalho duro, nem mesmo seu desejo, mas a identidade que você carrega em silêncio. E isso é o que a maioria das pessoas não percebe. Sua realidade financeira não é uma medida do seu valor. É um reflexo da sua suposição. Neville Goddard disse de forma simples e poderosa: sua suposição, embora falsa se persistida, se tornará um fato. Não é uma filosofia, é um plano. Ele não estava descrevendo esperança. Ele estava descrevendo a lei invisível que governa a manifestação, não como algo aleatório ou mágico, mas como algo preciso e obediente. A vida não está respondendo aos seus desejos, está respondendo à sua certeza. Então, se você assumir que a riqueza está longe, o espelho refletirá a distância. Se você assumir que deve provar seu valor antes que o dinheiro chegue, o espelho refletirá a luta. Mas se você assumir, silenciosamente e calmamente, que a abundância é o seu estado natural, o espelho não terá outra escolha senão refletir essa verdade de volta para você em forma, em tempo, em clareza indiscutível. Dr. Joe Vitale ecoa isso com precisão. Quando você sente falta, você atrai resistência. Quando você sente gratidão, você atrai aceleração. Por quê? Porque a gratidão não é uma reação, é uma frequência.
É um estado de ser que comunica ao universo. Isso já é meu. E no momento em que você sente algo como já feito, o universo se rearranja em torno desse fato emocional. Mas aqui está o paradoxo sagrado. Você não espera o dinheiro chegar antes de se sentir abundante. Você se sente abundante. E então o dinheiro reconhece seu lar em você. Você não é o perseguidor. Você é o campo, o espaço onde a ressonância acontece, o ponto de origem a partir do qual a realidade toma forma. E quando você se lembra disso, quando para de correr, para de provar, para de esperar, você se torna quieto o suficiente para que a abundância te encontre. Pense assim: se o dinheiro fosse um rio, ele não correria para aqueles que estão se debatendo na correnteza. Ele fluiria naturalmente em direção à fonte calma e clara, que se permite receber sem tensão. Ela se moveria onde há abertura, não urgência, confiança, não tumulto, harmonia, não fome. E se já for? E se a abundância já estiver circulando ao seu redor, esperando não que você mude o que faz, mas que lembre quem você é, não esperando por uma estratégia melhor, mas por uma incorporação mais profunda, não esperando por provas externas, mas por permissão interna. Assuma isso agora. O dinheiro já está sorrindo para você, já ouvindo o tom do seu diálogo interno, já respondendo ao roteiro emocional que você repete antes de dormir, já escolhendo você, assim que você escolher a versão de si mesmo que não negocia mais com a dúvida. E esta é a verdade final. Você nunca deveria ter perseguido o que sempre foi seu. Você estava destinado a se tornar aquele que não resiste mais a isso. Aquele que não atrai por necessidade, mas por alinhamento. Aquele que não espera, mas que se lembra. Você não está se tornando magnético, você já é. Deixe o espelho te mostrar. Deixe o dinheiro sorrir de volta. Deixe a abundância encontrar a versão de você que finalmente sabe. Já está feito. E se esta mensagem estiver alcançando algo verdadeiro dentro de você, se algo em você se sentir visto, lembrado e sutilmente transformado, então leve mais um momento para se aprofundar. Há algo esperando no comentário fixado, algo que fala na mesma frequência de tudo o que você acabou de sentir. Verifique agora, não porque você precisa de mais, mas porque você está pronto para confirmar o que já sabe.